Rica, hoje eu vou falar sobre 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo e que fazem parte deste livro Heróis da Fé, de Antônio Boia, que foi um pastor pentecostal, missionário, tradutor norte-americano que morreu em 1978. E logo na apresentação do livro, Orlando faz uma pergunta e ele mesmo responde: qual é então o mistério do incrível êxito dos heróis da fé da Igreja de Cristo? A resposta que ele deu foi: esse mistério foi a profunda comunhão com Deus que esses homens observaram. Me diga o quanto você gosta de ouvir esses testemunhos de histórias de vidas, experiências desses homens com Deus. Eu amo. Se tem uma coisa que eu gosto é de ouvir e conversar sobre as histórias de homens e mulheres de fé. Jesus nos chama para trabalhar e orar. E é de joelhos que a Igreja de Cristo avança. Todos os grandes ganhadores de almas, através de séculos, foram assim homens e mulheres incansáveis da oração. Quanto você tem orado? Porque Deus continua respondendo às orações daqueles que acreditam em milagres. Lembra do que Salomão disse em Salmos? Aquele que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Uma grande verdade, apesar de dolorosa, né? Se eu tivesse que resumir esse livro em apenas 6 linhas, eu escolhi o seguinte: o soluço de 1 bilhão de arte na terra me sonha como um vírus, e eu me esforço pelo auxílio de Deus para avaliar, ao menos em parte, as densas trevas, a extrema miséria e o indescritível desespero desses 1.000 milhões de almas sem Cristo. Medite, irmão, sobre o amor do Mestre, amor profundo como o mar. Contemple o horripilante espetáculo do desespero dos povos perdidos, até que você não possa censurar, até que você não possa descansar, até que você não possa dormir. Este é o espírito do livro. Se você ama pessoas e deseja ajudá-las a encontrar o caminho, continue aqui comigo. Se esse assunto não lhe interessa, você tem outros interesses, né? Sem problema, sai aí, apague a luz, você tem livre-arbítrio. Agora, se você ficar, eu vou começar dizendo que ao ler esse livro, eu me senti assim, tremendamente envergonhada de tão pouco que eu tenho orado. Eu me senti assim, constrangida por nunca jejuar com o propósito de pedir a Deus para que almas sejam salvas no mundo. E eu me senti assim, acanhada, sabe, de tão pouco que eu faço vigílias de oração por essas almas. Como eu me senti com vergonha de mim mesma e de Deus. Nós precisamos ser pessoas ousadas, audaciosas, perseverantes, porque há mais almas hoje para salvar do que no tempo daqueles homens de fé. E eu creio que fazemos parte da última geração, antes da volta de Jesus. Paulo disse, lá em 1 Coríntios, acho que 9, versículo 16, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Nós não podemos tapar os ouvidos espirituais para não ouvir os choros e suspiros de mais de 1 bilhão de almas na terra que não conhece o caminho para o lar celestial. Você está preparado, preparada para ouvir sobre esses 20 homens da fé? Será que você sabe a história de vida deles, o que eles passaram para ganhar esse título? Então fique aqui comigo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer e gratidão pela sua presença. Eu sou a Cristiane Oliveira. E se algum amigo indicou o meu canal para você, agradeça, porque você tem uma pessoa que ama a sua vida e quer que você receba esse conteúdo para acrescentar preciosidades na sua vida. Se nenhum amigo ou amiga te indicaram, então seja você a primeira pessoa, indique para eles compartilhando esse vídeo e aproveite para se inscrever aqui embaixo, aqui onde tem um xizinho aqui do lado direito do vídeo. Clique e eu lhe dou 7 segundos para você curtir, me seguir e apertar o segundo. Vamos lá? Obrigada, tá? Bom, e você que já conhece o meu canal deve estar confortavelmente sentado na sua poltrona, com a caneta, seu caderninho e pipoca para me acompanhar, tá certo? Então, simbora! Eu vou fazer um breve resumo sobre esses 20 homens, para depois você procurar conhecer mais sobre a história de cada um.
Primeiro, assim, o Jerônimo Savonarola, que é conhecido como precursor da Grande Reforma. Ele nasceu em Firenze, Florença, na Itália, em 1452 e morreu queimado em 1498 a mando do Papa. Seu nome italiano é Gerolamo Savonarola, traduzido para Jerônimo. Ele foi o 7º filho de uma família, assim, de pais incultos e mundanos, entendeu? Mas quando ele era menino ainda, ele tinha costume de orar. E ao crescer, o seu ardor, né, em orar e jejuar, assim, aumentou. Ele passava horas seguidas em oração. E a decadência da igreja, cheia assim, de toda a qualidade de vício, de pecado, de luxo, e a ostentação dos ricos, assim, em contraste, entendeu, com a profunda pobreza dos pobres, tocaram o coração desse menino e o magoaram. Ele também teve uma desilusão, assim, desilusão amorosa com uma namorada e decidiu abraçar a vida monástica e foi para um convento. E aí, certo dia, ele foi para uma feira da cidade e teve uma visão com os céus abertos, passando todas as calamidades que iam acontecer, que vão acontecer com a igreja em breve. E ele também ouviu uma voz do céu ordenando que era para ele anunciar essas coisas ao povo. Então ele voltou para a igreja e ele começou a pregar com a voz de trovão sobre a nova unção do Espírito Santo. A condenação ao pecado era feita assim com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes começaram a ficar assim atemorizados com aquelas palavras, entendeu? E o povo começou a abandonar os pecados e todo o povo começou a ir para Florença, porque ele tinha o fogo do Espírito Santo e ele pregava contra o vício, a corrupção, desenfreado na própria igreja, e ele incomodava muito. E o sucesso dele foi assim muito curto. O pregador foi ameaçado, foi excomungado e foi enforcado. E teve seu corpo queimado em praça pública pelo próprio Papa. E aí terminou a vida terrestre desse mártir. E os livros que ele escreveu sobre a humildade, a oração, o amor, continua a exercer grandes influências até hoje sobre os homens, porque livros são assim legados que ultrapassam gerações. E você, já pensou a escrever o seu? Me procura que eu posso te ajudar. Vamos lá, segundo homem, Martinho Lutero. Agora escreva aqui embaixo o que você já sabe a respeito desse grande reformador, né? Amado por muitos e odiado por tantos outros, que vive falando mal dele, apontando os erros, para não reconhecer e dar vazão aos erros da própria igreja que ele apontou. Ele nasceu em 1483 na cidade de Eisleben, na Alemanha. É um nome muito engraçado, porque quem sabe alemão, né? Eins é sorvete e Leben é vida. Então seria a vida de sorvete, sorvete da vida, sei lá, né? Mas nessa época que ele nasceu, estava assim, acontecendo muitas mortes por ordem da Igreja Católica. 1 milhão de pessoas foram mortas na França por ordem do Papa, que os chamava de hereges. E desejava que eles fossem assim cruelmente exterminados, entendeu? Eles eram os bruxos daquela época. E o John Vessalia, que era um notável procurador de Erfurt. Erfurt é uma cidadezinha linda, estilo medieval, com igrejas góticas, prédios assim trabalhados em estilo bem assim medieval mesmo, né? Eu conheci porque foi lá que morou, né, o meu ex-marido alemão. E tem assim muitas lojas de artesanato, restaurantes com esculturas de bruxas voando com suas vassouras. E tem uma floresta assim enorme também, onde eu catei muitos cogumelos lá andando. É uma gracinha a cidade. E foi nessa cidade que Versalhes foi preso por ensinar que a salvação é pela graça. E o frágil corpo dele foi assim metido entre os ferros, entendeu? E ele morreu 4 anos antes do nascimento de Lutero, por ordem da Igreja Romana. Então, Martinho Lutero nasceu, né, e cresceu nesse ambiente, né? E aos 13 anos, o pai dele mandou ele para a escola franciscana na cidade de Magnesburgo. E depois ele foi para o convento. Aos 18 anos, ele foi para a universidade. E lá na biblioteca, ele encontrou o livro dos livros, a Bíblia completa em latim. E ele desejou uma Bíblia só para ele ler e estudar. E ao ler a Bíblia,
ele leu uma parte que dizia que o justo viverá pela fé. E aí ele ficou atormentado com essa palavra de graça, porque a mente dele não conseguia conceber, não alcançava o arrependimento, o significado, uma vez que a igreja cobrava indulgências e vendia pedacinhos de terreno no céu para salvar os pecadores, né? E a vida inteira ele assim foi ensinado dessa maneira, né? E a tradição acaba se colocando assim no lugar da verdade. Isso me fez lembrar que eu estudei no Colégio Santo Agostinho, no Leblon, no Rio de Janeiro, e eu deixei o meu diretor, que era o Frei Vicente, na época, assim, de cabelos brancos, com tantas perguntas que eu fazia, e que ele não encontrava respostas na Bíblia. Eu fico assim imaginando as dúvidas e o coração de Lutero, porque ele era padre, monge de uma igreja, e praticava o que não estava nas inscrições bíblicas, entendeu? Então não deu outra. Em outubro de 1517, Lutero assim, afixou na porta da igreja do castelo, em Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, que mostrando, né, que Cristo quer o arrependimento do pecado das pessoas, entendeu? E não está querendo, não está preocupado com a penitência, né? E a ideia dele era criar um debate público na igreja, como era costume naquele tempo. Mas as teses escritas em latim foram logo traduzidas em alemão, holandês, espanhol. E antes de passar um mês, elas já estavam na Itália, fazendo estremecer os alicerces do velho edifício de Roma. Então nasceu a Reforma. A Reforma de Lutero, com um grande movimento de alma no mundo que desejava a palavra pura de Deus. Como todo ato tem uma consequência, em agosto de 1518, ele foi convocado para ir para Roma, para responder a uma denúncia de heresia. E quando a bula da excomunhão enviada pelo Papa chegou a Wittenberg, Lutero respondeu respondendo ao Papa Leão X, exortando em nome do Senhor para que ele se arrependesse. E a bula do Papa foi queimada fora dos muros da cidade, com uma grande multidão. E as palavras desse reformador foram espalhadas entre o povo, que foi em massa para honrá-lo. Ele morreu na mesma cidade que nasceu, Eisleben, em 1546, de ataque do coração. E o seu corpo foi enterrado na igreja do castelo de Wittenberg, que é assim uma igreja luterana hoje, né, conhecida como a Igreja de Todos os Santos, onde as portas onde foram pregadas as suas teses foram substituídas por portas de bronze em 1812, nas quais estão gravadas as 95 teses contra tudo de errado, contra as indulgências e tudo que a igreja, né, falava que era certo. Tinha que ser, né, um homem colérico, um homem ousado, um homem destemido para lutar contra o poder papal que dominava no poder da Europa, né, como representante de Deus na Terra. É isso aí. Vamos lá? Terceiro, John Bunyan, conhecido como Sonhador Imortal. Ele foi escritor batista que nasceu na Inglaterra em 1628 e morreu em 1688. Ele escreveu o famoso livro, long seller, né? O Peregrino, que é uma cultura assim popular nos países de língua inglesa. E todos eles falam que ele é o sonhador imortal. Estando ele morto, ainda fala. Apesar de muitos conhecerem os seus livros, poucos conhecem a sua história de vida, de oração desse valente pregador. E eu vou compartilhar com você o que eu aprendi dele, que eu não conhecia neste livro. Ele deixou assim muitas obras literárias que influenciam até hoje muitos homens e mulheres. E foi assim, na cadeia, que ele escreveu muitas dessas obras, porque ele passou mais de 12 anos encarcerado por pregar o evangelho sem ter licença da Igreja da Inglaterra. Depois que ele foi liberto, ele pregou assim em muitas cidades, né? Ele era tão popular que foi chamado de Bispo Bunyan e continuou o seu ministério fielmente até a idade de 60 anos, quando ele foi atacado de febre e acabou falecendo, né? O túmulo dele é visitado por dezenas de milhares de pessoas. E quando ele era jovem, ele tinha assim, um estilo de vida assim, promíscuo, mundano, blasfemador.
e mudou completamente quando conheceu a sua esposa, a esposa dele com quem ele se casou. Olha só o poder de transformação como uma mulher de Provérbios 31 pode fazer na vida de um homem. Incrível isso, né? E foi com a esposa que ele começou a ter contato com o evangelho. Dali em diante ele não parou mais. Muitas pessoas perguntam, como é que ele pode ter tanto sucesso? Como é que um homem que não teve uma educação formal podia pregar como ele pregava? Escrever num estilo capaz de interessar desde uma criança até um adulto, de um pobre até um rico, de um homem mais culto até um iletrado ignorante. A única explicação do êxito dele é que ele era assim um homem em constante comunhão com Deus. Apesar do corpo dele estar preso ali, né, no cárcere, a alma dele estava livre. Eu nunca tinha ouvido falar dele antes. É bom receber conhecimento, né? E você, já ouviu? Vamos lá para o quarto homem, Jonathan Edward, que nasceu em 1703 nos Estados Unidos. Ele foi assim um homem que amou a Deus com todo o seu entendimento, não só de alma. A alma dele era prodigiosa e ele se apoderava assim das verdades mais profundas. Contudo, a sua alma era de fato assim um santuário do Espírito Santo. E sob a aparente calma exterior havia dentro dele um vulcão, sabe, algo divino. E o ensino religioso permanente fez com Jonatas e conhecesse assim muito a Deus, mesmo quando ele ainda era criança. E eu me lembrei agora do que está escrito lá em Provérbios 22, no versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pois é. O pai dele foi o pastor de uma só igreja durante um período de 64 anos. E a mãe dele foi filha de um pregador, entendeu? Que pastorou assim uma igreja por mais de 50 anos. A influência que ele recebeu em casa fortaleceu ele para uma vida dedicada ao Senhor. E em 1740 começou assim, na Nova Inglaterra, um dos maiores avivamentos do tempo moderno com aquele homem, que tinha 2 metros de altura, um rosto assim com aspecto meio feminino, um corpo magro de tanto jejuar e orar. E tem gente que dorme depois de ler 20 versículos da Bíblia e acha que tem assim muita intimidade com Deus, né? Olha só. Um dos biógrafos dele diz que em todo o mundo onde se fala inglês, ele é considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho. É isso aí. Vamos lá para o quinto homem. John Wesley. Ele é assim conhecido como a tocha tirada do fogo, porque quando ele tinha 7 anos de idade, ele escapou da morte, quando a casa dele pegou fogo e veio abaixo e não sobrou nada, entendeu? Ele nasceu em 1703 na Inglaterra e morreu em 1791. Esse homem estudou latim, grego, hebraico, francês, mas o principal interesse não era o intelecto. Mas ele escreveu certa vez que comecei a reconhecer que a religião verdadeira tem a sua fonte no coração. E ele reservava 2 horas para ficar com Deus sozinho. Ele se esforçava para levantar todos os dias às 4 horas da manhã. E fez disso um hábito até quase o último dia da vida dele. Ele foi assim um excelente pregador. Normalmente um pastor prega assim em média 100 vezes por ano. Mas John Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano durante 54 anos. Né? Ele era um homem baixo, com 1,66 m e pesava assim menos de 60 quilos. Mas ele dirigia-se a grandes multidões sobre as maiores provações. E quando as igrejas fecharam as portas para ele, ele decidiu pregar ao ar livre. E durante 54 anos do seu ministério, ele andou em média mais de 7.000 quilômetros por ano para alcançar os pontos de pregação. Ele escreveu mais de 230 livros. Apesar de todo esse conhecimento de tantos livros, o poder dele era explicado pelo fato dele ser assim um homem de um livro só, que era a Bíblia. Um dado interessante, que não está no livro, né? É que naquela época a Inglaterra estava assim, passando por uma crise com a falta de emprego, por causa da Revolução Industrial. E ele assim, fez várias campanhas para diversas questões sociais, incluindo a reforma do sistema educacional e do sistema prisional também, né? E a igreja anglicana não aceitava que ajudassem os Estados Unidos, que se separaram deles, entendeu? E fechou o púlpito para John Wesley. Por isso que ele foi pregar nas ruas. Ele foi o precursor
precursor da igreja metodista. Porque a maneira dele estudar a palavra e de pregar era assim, metódica, entendeu? E só após a morte de Wesley é que a igreja metodista se organizou como uma verdadeira igreja propriamente formada e hoje está espalhada no mundo inteiro. Primeiro nos Estados Unidos e depois na própria Inglaterra. E John Wesley faleceu em Londres no dia 2 de março de 1791. Quando eu estive na Inglaterra, eu tive o prazer de conhecer a casa dele. E a igrejinha, né? Ele fica atrás, ao lado e atrás, no bairro de Londres. E no cômodo que eu subi no segundo andar da casa, onde ele fazia as orações dele diárias, no chão de madeira, tem a marca abaulada de onde ele colocava os joelhos dele. Incrível, né? E a mesinha dele está aberta, a Bíblia, com as anotações dele. Olha, um outro dado que também não é divulgado é que ele separava o sábado para agradecer e louvar a Deus. Foi assim uma pena que eu vi na Inglaterra, né? Hoje, assim, num lugar que já foi assim, pessoas tão fervorosas, e hoje as igrejas estão assim sendo vendidas para espaço de discotecas. Eu vou procurar as fotos que eu fiz lá em Londres, na foto de John Wesley, e vou postar numa das quintas-feiras, onde eu coloco o TBT das minhas viagens, lá no meu Instagram. O meu Instagram é Eu Sou Cristiane Oliveira. Vá lá para depois você ver essas fotos. Bom, vamos lá para o sexto homem, que é o George Whitefield. Nasceu em 1714 e morreu em 1770. A história conta que assim ardia nele, sabe, um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão, do pecado, né? E durante o período de 28 dias, ele fez assim uma incrível façanha de pregar para 10 mil pessoas diariamente. A voz dele era ouvida a mais de 1 quilômetro de distância. E assim, o segredo dele, sabe, era que assim, a pregação era assim, o amor por Deus. A eloquência dele era natural, era espontânea. Ele tinha um dom extraordinário de Deus, que nem mesmo ele sabia que possuía, entendeu? Se eu e você quisermos os mesmos frutos de ver milhares de pessoas salvas como ele viu, como ele ajudou a fazer, a gente tem que seguir o modelo de oração dele, entendeu? Ele morreu com 56 anos de idade, depois de ajudar a espalhar o grande despertar na Grã-Bretanha e principalmente nas colônias britânicas norte-americanas. O próximo é o David Brainerd, considerado um arauto aos pés dos grupos dos indígenas vermelhos. A história dele começa quando ele foi para a floresta, nos Estados Unidos, né, onde morava, onde ele nasceu, né, que não era nos Estados Unidos, mas é na América, né? E lá ele foi para onde moravam os índios selvagens. E aí ele foi orar para Deus. E no final do dia ele olhou aquela fumaça dos índios pele vermelha. E aí ele parou o cavalo dele e deitou para orar mais ainda. E quando ele estava clamando a Deus, os índios foram ver quem era aquele intruso nas matas e decidiram matá-lo. Mas quando viram ele conversando com aquele Deus do invisível, resolveram deixar ele ali. E no dia seguinte, ele foi recebido na tribo e pregou para eles o que está escrito em Isaías 53. Se você nunca leu essa inscrição, esse texto que Isaías escreveu em relação a Jesus, você vai se emocionar com a descrição perfeita que Isaías fez anos antes de Jesus chegar na Terra. E o desejo de David era assim, ardia, sabe? Ele mesmo dizia: anseio ser uma chama de fogo constantemente ardendo no serviço divino até o último momento de eu falecer. E foi assim que aconteceu nesse jovem que dedicou a sua vida, que foi muito breve, né? Porque ele encerrou a carreira dele com 29 anos de idade. E a biografia dele, escrita por Jonathan Edwards e revisada por Wesley, influenciou muitos homens que também decidiram dedicar suas vidas para participar do exército de Cristo. E ele criou assim, uma igreja com os indígenas. Uau! Imagina esses indígenas da própria terra dele. Que bacana, né? O próximo é William Carey. Esse homem também tinha assim, a característica. Ele era uma criança indesistível, com um espírito inconformável, inconquistável. E ele tinha que completar tudo que ele iniciou.
E esse foi um grande segredo da vida dele, entendeu? Porque quando Deus falava para ele iniciar qualquer tarefa, ele permanecia dia após dia, ano após ano, até acabar. E ele deixou assim o Senhor se utilizar da vida dele, não somente para evangelizar durante o período de 41 anos no estrangeiro, mas também de executar façanhas assim, de traduzir a Bíblia para o bengali, para o sânscrito e inúmeras outras línguas e dialetos. Não muito depois da sua conversão, com 18 anos de idade, ele pregou seu primeiro sermão. E ao reconhecer o batismo por imersão, né, bíblico, e apostólico, né, ele deixou a denominação a que ele pertencia, porque ficava batizando crianças com aquela aspersão de água, jogava a cabecinha, né, da água, sem que a criança soubesse exatamente o que estava acontecendo. E ele começou a continuar buscando o que Deus queria que ele fizesse. E a igreja não aceitava a ideia dele de levar o evangelho aos pagãos. Mas ele não desistiu e continuou orando. Aí ele desenhou um mapa mundi e olhava para cada país, para cada população e orava, até que muitos anos depois, numa pregação ousada, o auditório se sentiu culpado de negar o evangelho aos países pagãos, ao ponto de levantarem as vozes em choro. E aí ele organizou a primeira sociedade das igrejas de Cristo para a pregação do evangelho em povos nunca antes evangelizados. Muitos outros evangelistas já tinham ido evangelizar os povos pagãos, né? Mas nunca com a ajuda das igrejas unidas para sustentá-los, como começou a acontecer a partir dali. E aí ele e sua família foram para a Índia. E a rapidez como ele aprendeu as várias línguas da Índia é assim chocante, né? Porque durante um período de 40 anos, ele não visitou a Inglaterra. E embora falasse com dificuldade, ele falava mais de 30 línguas da Índia. E fez a tradução, né, das escrituras e foi o tradutor oficial do governo da Índia. Ele escreveu gramáticas indianas, compilou dicionários de bengali, marathi, sânscrito. Foi assim uma coisa incrível que esse homem fez, né? E logo quando ele chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe a permissão para desembarcar. Mas quando ele morreu, o governo indiano mandou içar as bandeiras. Ameace em honra de um herói que fez mais pela Índia do que os próprios generais britânicos que ficaram tanto tempo lá. Calcula-se que ele traduziu a Bíblia, né, para a terça parte dos habitantes do planeta. E você que está me ouvindo agora, já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse na sua língua? Ou fica lendo só algumas partes? Escreve aqui para mim, aqui embaixo. Vamos lá? Para o nono homem, Christmas Evans. Ele é tipo João Bunyan de Gales, né? Os seus pais deram o nome de Christian porque ele nasceu no dia do Natal, em 1776, e o povo deu o apelido dele para ele de caolho, que quando ele era jovem ele brigava muito e um homem acabou cegando um olho dele. Durante a mocidade dele era entregue a devassidão, embriaguez, entendeu? Ele era assim o mais alto dos homens, tinha uma força física, era o mais corpulento, estava sempre brigando. Mas com 17 anos ele foi salvo, aprendeu a ler, e não muito depois ele foi separado para o ministério e chamado a pregar. Ele era um homem corajoso como um leão, mas era humilde como um cordeiro. Não vivia para si, mas para Cristo. E além de ter assim uma mente bem ativa e uma maneira tocante de falar, ele tinha um coração que transbordava de amor para Deus e para o próximo. Ele era verdadeiramente uma luz que ardia e que brilhava. Ele era todo atrapalhado, sabe? Ele se vestia mal, era desengonçado e às vezes falava muito alto, de uma forma muito agressiva, que chegava até a assustar as pessoas, que esperavam ser uma maneira doce, mais suave nas pregações de um homem de Deus. Porém, Deus é um ser soberano e Ele opera de várias maneiras. Deus usa quem Ele quer e chama os improváveis para chocar os prováveis. Porque alguns Ele atrai pelo amor, enquanto a outros Ele espanta com os trovões do Sinai, entendeu? Para que essas pessoas possam achar a preciosa paz em Cristo. Então, o dom de Christmas Evans
de pregar era tão extraordinário que com toda a facilidade ele podia levar assim, um auditório de 15 a 20 mil pessoas com temperamentos e sentimentos assim variados ao ouvi-lo com a mais profunda atenção. As igrejas não conseguiam conceber mais porque ele movia multidões. E à noite ele sempre pregava ao ar livre com o brilho das estrelas. Esse homem assim, gigante, ele se humilhava perante Deus, agonizando pela salvação dos pecadores. E quando ele faleceu, aos 72 anos de idade, em 1938, a morte dele foi um dos eventos mais solenes em todo o Principado de Gales. Houve choro e pranto no país inteiro. Vamos lá, 10º homem. Henry Martin, ou Henrique Martin, que foi conhecido como uma luz inteiramente gasta por Deus. Ele nasceu na Inglaterra em 1781 e dizem os historiadores que Henry Martin é assim, o nome mais heróico que ilustra a história da igreja da Inglaterra, desde os tempos da Rainha Elizabeth. Quando ele ouviu um sermão sobre o estado perdido dos pagãos, ele resolveu dar a sua vida como missionário. Ao conhecer a vida abnegada do missionário Guilherme Carey, da sua grande obra na Índia, ele sentiu que ele deveria trabalhar lá também, no mesmo país. Mas quando ele leu a biografia de David Brainerd, que morreu com apenas 29 anos num serviço de amor intenso aos índios dos Estados Unidos, aí acendeu nele assim a mesma paixão de se integrar, entendeu? E de inteiramente por Cristo e fazer uma alma, ou fazer uma obra linda. Os sermões dele não tinham palavras de sabedoria humana, mas sempre se dirigia ao povo como assim, eu sou um moribundo, pregando aos moribundos, entendeu? E ele foi assim, ordenado sacerdote na igreja da Inglaterra. Aí ele embarcou para a Índia, em 1805, e chegou agradecendo depois de novos longos meses a bordo, porque grande era a sua responsabilidade para com os perdidos que eram idólatras na Índia, Ele fica assim imaginando uma viagem dessa de barco à vela, 9 meses, não existia motor, e hoje a gente reclama quando não existe, quando o avião não leva meia hora a mais, porque está um mau tempo. Ai, meu Deus. Ele finalmente chegou à Índia, no mês de abril de 1806. 1806, isso mesmo. E além de pregar e de converter o coração para Cristo de inúmeros indianos, ele traduziu porções das Sagradas Escrituras para as línguas de uma 4ª parte de todos os habitantes. O Novo Testamento em hindu, hindustão e pérsia. E os evangelhos judaico-persas são apenas uma das partes das suas obras. Ele não diminuía a sua marcha quando o termômetro registrava intenso calor de 70 graus, nem quando ele sofria febres intermitentes, nem com o avanço da peste branca que ardia no seu peito. 6 meses depois, quando ele empreendia uma longa viagem, faleceu com a idade de 31 anos como capelão das Ilhas Britânicas. Quantas vezes nós deixamos de participar de um congresso, porque fica distante da nossa casa 2, 3, 4 horas de carro, e a gente fala, ai não, a gente está cansado da estrada. Ai, Senhor, tende piedade de nós, meu Deus, não é fácil. Gente, já tenho meia hora e eu vou fazer outro vídeo para continuar os 10 outros homens, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo e vai acabar cortando. Então não deixa de curtir, de compartilhar e de salvar para você assistir outras vezes. E por favor, vá no 2º vídeo desse mesmo livro, Heróis da Fé, que eu vou falar dos próximos 10 próximos homens, que vai ser impactante. Eu te aguardo lá, hein? Olá! Beijo, obrigada pela companhia até agora. Tchau!